Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-se a levantar. Imediatamente os pôs de pé e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra a qual o Senhor colocou no coração do pastor. E todas as vezes eu acredito que todas as vezes que alguma palavra é mencionada ou alguma palavra é colocada no coração de um servo, é porque tem algum propósito. A Bíblia nos revela que agora, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, a Bíblia nos revela que agora, antes da isenção de Jesus, a Bíblia nos diz que Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, tem uma igreja bagunçada. Inicia-se uma igreja a qual tem algumas dificuldades, algumas deficiências, e todos nós sabemos que agora o Ato dos Apóstolos é como se fosse um livro aqui, um álbum de foto remanuseado pelo povo da igreja, algumas fotos que você tira ao decorrer do tempo, e quando você vai paginando esse álbum de foto, você vai ali iniciando algumas lembranças, iniciando algumas trajetórias, alguns ministérios, como aconteceu e como fluiu. Ato dos Apóstolos, irmão, é baseadamente isso, é um álbum de fotos da igreja. Agora aqui no Atos dos Apóstolos, do seu capítulo de número 1, aqui inicia uma igreja bagunçada que está iniciando, e todos nós sabemos que todo início tem dificuldade, nós sabemos que todo início tem algumas estruturas que precisa ser colocada no lugar, mas a Bíblia diz que agora em Atos do seu capítulo de número 2, a Bíblia inicia o texto falando que o Espírito de Deus toma toda a casa, e todos nós conhecemos. Agora o Espírito do Senhor desce sobre toda a carne e batiza com línguas de fogo e repartidas. E agora, irmão, inicia a segunda etapa aqui do ministério, da promessa, ou a segunda etapa da igreja. Agora em Atos 3, exatamente, agora a Bíblia nos revela que começam os milagres, começam a ser feitos os prodígios. Então aqui, irmão, de fato, agora a igreja está preparada para executar o chamado a qual foi ordenado, a qual foi entregue. Então o contexto do Ato dos Apóstolos inicia com uma igreja meio conturbada, uma igreja meio com muita dificuldade, mas o interessante é que todo o início tem o meio e também tem o fim. Agora a Bíblia nos revela que no Ato 3, irmão, no Ato dos Apóstolos, no capítulo de número 3, no seu versículo de número 1, agora a Bíblia nos diz que tem um homem chamado, não falo o nome, mas um homem que é colocado todos os dias à porta formosa. E o que? Eles não revelam o nome, mas ele fala que todos os dias ele é colocado na porta da porta formosa, ou na porta do templo, para pedir esmola. E todos nós sabemos que esmola é quando nós repetimos diversas vezes a mesma coisa. Se você ficar perto de uma pessoa que ela repete muitas vezes a mesma coisa, automaticamente nós não damos ênfase à palavra que essa pessoa fala, porque Caim é descredo. Então esmola é exatamente isso. Mas a Bíblia nos diz, irmão,
que começando esse ministério, começando a igreja, antes do Senhor ser ao ser dado, a Bíblia nos diz que agora ele está iniciando com um ministério pregando. E agora pregando, irmão, a Bíblia nos diz que por fato da igreja se iniciar e ter algumas deficiências, o Espírito de Deus agora ele vai e começa a entender, ele começa a perceber que antes de ensinar precisa ter a descida do Espírito Santo. Agora em Atos 2, a descida do Espírito vem e toma toda a igreja. O que me chama a atenção dentro deste contexto, o que me chama a atenção dentro desta história, irmão, é que primeiro tem essa iniciação de início de ministério, as coisas estão bagunçadas, fora do lugar, mas a Bíblia diz que no Ato 2, agora o Espírito de Deus toma toda a casa e aí batiza nós com o Espírito, com línguas repartidas. Mas pastor, como inicia algo, uma língua repartida? A Bíblia diz que toda a casa é tomada, e quando toda a casa é tomada, ele não conseguia ver sobre ele um Espírito que desceu, mas ele observava em outra pessoa. Resumindo e ilustrando para você entender, olhava para a vida do Jefferson e falava: ei, tem uma língua repartida como de fogo sobre você. O Jefferson olhava para mim e falava: e também sobre a tua cabeça tem uma língua repartida como de fogo também. E o outro olhava para o outro, e assim, irmão, fazia o mover do céu. E aqui eu já quero abrir um parente de Deus para a minha e para a tua vida. Ei, é fácil falar que nós somos, que nós conseguimos, que nós somos usados e que nós somos instrumento, mas a Bíblia diz no Ato 2 que eles não conseguiam ver em si, porque estava na cabeça. Não tem como eu ver o que está na minha cabeça, mas de fato, para mim ser, irmão, ser reconhecido como homem e mulher de Deus, as pessoas precisam ver em mim e olhar e falar: ele tem. Ei, a pessoa precisa olhar em mim e falar: ei, ele é diferente. Ei, a pessoa precisa olhar em mim e eu olhar para a pessoa e falar: ei, é homem de Deus, é mulher de Deus, é homem de propósito. Irmão, não tem como eu ver sobre a minha cabeça a língua repartida como de fogo. Não tem, de fato não tem. E hoje nós estamos numa era, numa geração que as pessoas, ela se autoavalia, ela se dá o próprio valor, e muitos de nós se frustramos. Por quê? Porque nós acreditamos que a pessoa é, e como de fato nós convivemos, como de fato nós observamos a conduta, o posicionamento, nós vemos que não condiz com o que ela falava, com o que era na rede social. Então os Atos dos Apóstolos, aqui no seu capítulo 2, está descendo o Espírito de Deus. A Bíblia nos diz agora, no ato dos Apóstolos, do seu capítulo de número 3, no seu verso 1, que Pedro e João estão subindo sobre a porta, e é um horário, irmão, aonde que ele precisa orar. Entenda, o ministério se iniciou, não conforme deveria, mas o Espírito de Deus tomou toda a casa, e automaticamente, irmão, eles foram cheios do Espírito de Deus. Ei, e eles foram cheios do Espírito de Deus. No ato 3, a Bíblia diz que ele vai à casa formosa, a porta formosa. Para onde, pastor? Ele vai de costume orar, ele vai buscar a face do Senhor. Mas ali tem pessoas também que ali ajudaram a crucificar Cristo, pessoas ali que ajudaram a condená-lo. Mas o Pedro e João, ele está fazendo o quê? Ele está indo: eu fui cheio. Eu entendo que por mais que tem pessoas ali que não condiz com o que foi pregado, com o que foi vivido, mas eu vou ao lugar certo orar. Por quê, irmão? Porque conforme nós fomos cheios, nós temos que entender que nós precisamos ir na casa, irmão, de oração, se revestir, buscar a presença, se encher. Mas pastor, ali tem fofoqueiro. Ei, mas ali também tem Cristo. Pastor, mas ali tem pessoas que falam mal, mas ali tem Cristo. Pastor, mas ali tem pessoas, ei, que ajudaram a crucificar, que ajudaram, pastor, condenar o nosso Jesus. Ei, mas ali tem Ele, irmão. Não tem outro lugar. Não existe outro lugar. Então Pedro e João, ele está entendendo. A Bíblia nos revela que quando ele se depara com o aleijado, a Bíblia nos diz que ele fala, em algumas traduções, fita, em outras, olhe para nós. Mas quando nós chamamos a atenção de uma pessoa, se nós não temos, só consegue chamar a atenção de outra pessoa ou mandar observar ela se de fato ela ter.
Eu não consigo pedir para alguém se observar a mim, se eu não tenho nada de Deus, irmão. Eu não consigo pedir para ninguém atrair atenção para mim, se eu de fato não tiver um testemunho vivo diante de Deus. Então, irmão, esse era o cenário que o paralítico, o coxo, está vivendo. E a Bíblia diz que todos os dias ele é colocado lá. Se todos os dias ele é colocado lá, todos os dias ele tem que incomodar alguém para levá-lo. Todos os dias ele tem que pedir para alguém o conduzir até a porta do templo. Então, irmão, imagina uma pessoa que é aleijado, que tem uma deficiência, e automaticamente, todos os dias ela tem que pedir na porta de alguém: me conduz até ali, ou tem possibilidade de você me levar até ali? E esse era o cenário. Por quê? Porque a Bíblia enfatiza que o coxo, ele é coxo desde nascença. Mas todos os dias ele estava ali. Todos os dias ele se apresenta à porta. Todos os dias ele está na porta do templo, pedindo esmola. E para ele era um dia normal. Para ele era algo de costume. E quantos de nós não temos feito culto de costume? E quantos de nós viemos todos os dias para a porta, para o lugar de oração, e nós colocamos isso como algo de costume? Colocamos a melhor roupa de quinta-feira e viemos, e aí nós sabemos que vai ter uma oportunidade de louvor, vai ter uma oportunidade de adorar, vai ter a passada da salva, vai ser recolhido dízimo e oferta, e assim nós acostumamos, irmão. Então, irmão, esse coxo, ele está acostumado com tudo. Ele vê ancião e entrando ancião, saindo ancião e entrando ancião, saindo levita e entrando levita, saindo servo e entrando servo. Então ele sabe o costume dos cultos, ele sabe como que é. Ele não participa, mas ele sabe, porque todas as vezes que ele era colocado, ele observava e continuamente ele pedia esmola. O que me chama a atenção é que agora Pedro e João, ele olha e falei: olha para mim. Mas no ato de número 1 do seu versículo de número 10, se eu não me engano, ou no versículo de número 2, no capítulo de número 2, no seu versículo de número 10, a Bíblia diz que repete o mesmo cenário. Como? A Bíblia diz que ele olha para o céu. O povo olha para o céu e assim recebe o Espírito Santo. Então, irmão, não tem como eu ajudar alguém se de fato eu não receber do céu. Entenda o que o Senhor está dizendo. O coxo todo dia ele estava ali. Então Pedro e João, eu acho que já tinha visto, Pedro e João já tinham observado ele, mas ele não era cheio do Espírito. Então Pedro e João passavam para adorar, para glorificar, mas não observavam o coxo. Por quê? Porque tem coisa na minha vida e na tua vida que você só vai conseguir olhar quando você for cheio do Espírito de Deus. Ei, eu vou repetir isso daqui para você entender. Então, tem coisas na minha e na tua vida que vai ser só destravado, vai ser só feito quando o Espírito de Deus tomar conta de você, encher toda a tua lacuna, todo o teu coração, toda a tua dificuldade, irmão. Então o Senhor está dizendo: ei, no meio de algumas dificuldades, tem coisas que você não vai conseguir observar, mas quando você for cheio do Espírito de Deus, você vai conseguir ver as dificuldades. Porque no ato do apóstolo, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 10, a Bíblia diz que ele olha para o céu, fatiza o olho para o céu, chama a atenção, e o Espírito de Deus assim é descido. Agora no seu capítulo de número 3, a Bíblia nos diz que acontece a mesma coisa. Ele olha, falei, olha para mim, e automaticamente o coxo começa a olhar para ele, irmão. Entenda, tem coisa na minha e na tua vida que só vai acontecer quando você de fato permitir o Espírito de Deus tomar conta de você. Ei, pastor, mas que coisa é essa? Irmão, e para ser cheio do Espírito de Deus, ainda tem que andar numa vida de santidade, irmão. Para ser cheio do Espírito de Deus, eu preciso renunciar à minha carne, às minhas vontades, os meus desejos. Ei, para mim ser cheio do Espírito de Deus, ainda eu tenho que colocar a cara no pó, ainda eu tenho que orar, ainda eu tenho que jejuar. Ei, para mim ser cheio do Espírito de Deus, eu preciso
me esvaziar de mim, para ser cheio dele. Então Pedro e João olham e falei, olha para mim. Ele olha, e quando o homem olha, ele fala, ei, eu não tenho prata e nem ouro. E que bom, irmão, é a gente não ter prata e nem ouro. Não todas as vezes, mas algumas vezes sim. Algumas das vezes o Senhor vai permitir você não ter recurso. Algumas vezes o Senhor vai permitir você não ter acesso, você não ter condição. Por quê? Porque se ele tivesse ouro e prata, ele ia dar uma esmola para o coxo e pronto. E ali acabava a história. O coxo talvez ia se alegrar e falar, uau, consegui mais uma moeda. Irmão, mas ele olha para o coxo e fala, ei, eu não tenho ouro e nem prata. E isso me chamou a atenção. Isso de fato me deu um nó na cabeça. Por quê? Porque eles sendo os discípulos, irmão, a Bíblia nos revela que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Como numa ocasião de esmola, Ele não consegue proporcionar a esmola. E o Senhor falou comigo, porque a esmola, irmão, só ia ajudar ele naquele momento. Mas o que ele estava proporcionando para ele, irmão, ia mudar a história de fato dele. Ei, eu quero que você entenda isso, e eu vou aplicar isso para você entender. Ei, tem coisas que o Senhor vai permitir você não ter, para que você possa entender o que Ele tem. Não é só para um momento, não é só para uma válvula de escape para uma situação, mas é para mudar a tua história, é para mudar a tua vida, é para mudar a tua família. O Senhor estava dizendo aqui, irmão, ei, o que você precisa eu não vou te dar, porque você vai voltar amanhã e você voltar aqui pedindo esmola, você vai voltar aqui, vai ser também olhado e dado esmola, e nada vai mudar, e você vai voltar aqui no dia seguinte e vai repetir as mesmas coisas, e vai continuar pedindo. Mas que o Pedro e João estavam falando, ei, o que eu tenho para você não é mais lugar de derrota, não é mais lugar de vergonha, não é essa situação de angústia, de tristeza, não, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que eu tenho? O que eu tenho é vida eterna. O que eu tenho para você é salvação. Ei, o que eu tenho para você é um novo caminho. O que eu tenho para você é uma nova história. E o Senhor está conversando com alguém aqui. Talvez você está preso dentro de pessoas, irmão, que tinha possibilidade de te ajudar e não te ajudou, e você se frustrou, e você ficou cabisbaixo, entristecido, envergonhado. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu crio situação e também coloco no coração de alguém que tem possibilidade de te ajudar, não te ajudar. Por quê? Porque senão você vai ficar preso simplesmente no momento, na situação. Mas o que eu tenho para você, ei, é mudança de vida e salvação. O que eu tenho para você é mudança de vida e salvação. Então, irmão, o coxo olhou e falou assim, mas um dia eu vou ganhar uma esmola e pronto. O que ele pensava, pastor, era exatamente isso. A perspectiva de vida que ele tinha era exatamente essa. Se eu ganhar uma esmola, eu estou feliz, está legal, está tudo certo. Mas o que ele não sabia, irmão, é que o nosso Senhor é especialista em criar encontro. O nosso Deus, Ele é especialista em mudar a história. Quando nós ficamos presos, irmão, no que nós achamos, no que nós pensamos, o Senhor, Ele vem contra a mão do mundo e muda e faz algo diferente e novo sobre as nossas vidas. Então o que o coxo estava preso era essa situação, a perspectiva dele era essa. Então, irmão, ele olhou e falou assim, tá bom para mim, eu só quero simplesmente uma esmola e tá bom. Mas a Bíblia diz que quando ele fatiza o olho, ou quando ele observa Pedro e João, ele fala, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu te tenho eu te dou. A Bíblia especifica em dizer, e imediatamente ele estende a mão, e quando ele estende a mão, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Automaticamente os tornozelos ficou de pé. Automaticamente ele deu um salto. E olha que interessante.
Um homem que, de fato, ele é deficiente desde a nascença, ele não consegue, pela medicina, ele não consegue ter os movimentos precisos de um dia para a noite. Precisa de um tempo, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a se movimentar. Então, irmão, pela lógica humana, não tinha como esse coxo dar um pulo. Primeiro ele tinha que se levantar devagarmente e conseguir se rastejar e dar alguns passos. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para Pedro e João, ele olha e fala: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele estendendo a mão, a Bíblia nos diz que automaticamente ou imediatamente os seus tornozelos ficam são ou ficam retos. Olha que interessante. Se ele não tem habilidade por andar, era de fato que era para ele iniciar uma transição, para ele aprender a andar. Mas a Bíblia diz que ele salta. Deixa eu aplicar isso para mim e para a tua vida. Tem situação que você precisa dar um pulo, saltar. Tem situação que você precisa tomar posicionamento. Por quê? Porque de fato era para aquele coxo ir rastejando, mas ele entende que situação não pode ir rastejando. E eu já quero liberar essa palavra para o meu e para o teu coração. Tem momentos que você precisa dar um pulo, irmão. Sabe por quê? Porque não adianta você planejar e continuar rastejando. Não adianta você sonhar com um ministério, irmão, e você continuar rastejando, engatilhando. Não dá. Não dá para você sonhar, irmão, com o dom da palavra, se você continuar se rastejando ou se ali se engateando. Não dá. É necessário, irmão, você tomar o posicionamento e olhar e falar: ei, Senhor, eu estou aqui porque de fato, irmão, há momento na nossa vida que nós precisamos, irmão, entender, aprender e compreender a situação. Mas tem momento, irmão, que nós precisamos tomar um posicionamento e falar: ei, Senhor, estou aqui. Sabe por quê, irmão? Muitos de nós andamos cabisbaixo, entristecido, amargurado. É porque nós queremos anos e anos engatilhar. Nós queremos anos e anos, irmão, começar a engatilhar. Mas o Senhor está dizendo: é noite de dar um salto, é noite de tomar um posicionamento. Por quê? Porque já foi determinado, a mão já foi levantada, a palavra já foi liberada. O Senhor está dizendo: é noite de posicionamento. Por quê? Porque aquilo que Ele prometeu, Ele garante, irmão. Pastor, eu não sei andar, não importa, toma um posicionamento. Pastor, eu não sei louvar, não importa, levanta, toma um posicionamento. Pastor, eu não sei reger, não importa, levanta, toma um posicionamento. Porque aquele que te prometeu, Ele garante. Ele garante. Aquele que nos prometeu, Ele garante. E nós precisamos entender isso. Por quê, irmão? Senão nós fazemos a casa de oração como costume. E nós aceitamos todas as palavras, todas as situações, todas as dificuldades. E nós não conseguimos avançar, romper, conquistar, ser. Por quê? Porque nós ficamos presos dentro da nossa lógica. Nós ficamos presos dentro da nossa condição, dentro da nossa realidade, e acha que o poder de Deus, irmão, Ele precisa da nossa lógica, Ele precisa das nossas habilidades, Ele precisa do nosso momento. Não, irmão, o Deus que nós servimos, Ele não precisa da palavra que foi lançada sobre a tua vida, Ele não precisa do teu passado. O Senhor, Ele não precisa, irmão, da tua dificuldade, não. O Senhor precisa só que você toma um posicionamento para que Ele venha agir, para que Ele venha manifestar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos diz, irmão, que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele garante, e Ele é fiel para cumprir. Porque a Bíblia nos revela que o Senhor não é homem para que minta, e também nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele decretou, irmão, que você vai vencer, você vai vencer. Se Ele decretou que você vai reger, você vai reger. Se Ele decretou que você vai ser um ministro da palavra, você vai ser um ministro da palavra. Se Ele disse que você seria uma profetisa, um profeta, irmão, Ele garante, Ele se responsabiliza. Mas o nosso posicionamento faz toda a diferença diante dEle.
O nosso posicionamento faz toda a diferença diante dele. Então esse coxo, ele saltou. E nos versículos à frente, a Bíblia diz que ele salta, ou ele pula, dança e glorifica o nome do Senhor. Agora, as pessoas que viam ele no templo, olhando e falando, era o fim, acabou. Por quê? Porque tem situações na nossa vida que as palavras que lança sobre as nossas vidas, nós damos ênfase, nós damos credibilidade, e nós achamos que a nossa história acabou diante do que as pessoas dizem, diante da situação que nós enfrentamos, e parece que o contexto acabou. Mas o tema da campanha é: levanta-te. Então é noite de posicionamento. Eu não vim aqui para menosprezar o teu processo. Eu não vim aqui para menosprezar as suas dificuldades, as tuas limitações, não. Mas eu vim aqui, irmão, te encorajar a você se posicionar, a você tomar de fato aquilo que é para você tomar, para você fazer. Ei, irmão, tem momento na minha e na tua vida que nós precisamos se posicionar, sacudir a poeira, irmão, e seguir em frente. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos disso. Levantar, sacudir a poeira e tomar um posicionamento daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, irmão. Nós não servimos um Deus que nós contamos uma historinha, Ele vai se emocionar e vai te dar, ei, irmão, te aliviar, não. Prova dentro da Bíblia para mim onde que Deus aliviou para alguém. Você vai ter que passar por este momento. Você vai ter que passar por essa dificuldade. Você vai ter que passar por essa luta. Mas entenda, isso não é para te matar, irmão. Isso não é para te entristecer. Isso não é para jogar a sua história dentro da lata de um lixo. Isso não é, irmão, para colocar uma vergonha sobre a tua vida, não. Mas é para te preparar para um nível maior, para te preparar para algo maior, para te preparar para um ministério melhor, para te preparar para uma família estruturada, irmão. Ei, nós precisamos entender isso, pastor. Nós vivemos dentro de uma geração, irmão, que ela se prostra diante da dificuldade e não consegue reagir. E a palavra é liberada sobre o altar. Levanta, se posiciona. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, e nós não conseguimos reagir. Nós não buscamos, irmão, mais para isso, para viver o milagre, os prodígios de Deus. A lógica humana, irmão, sem possibilidade. Esse coxo ia morrer assim, pronto. Ei, mas quando o Senhor, irmão, determina algo, o Senhor determinou e pronto. O Senhor faz e pronto. Ele não depende da situação que você está vivendo. Ele executa e pronto. Ele faz o milagre e pronto. Pastor, tem base bíblica? Eu te provo dentro da Bíblia. Um homem chamado Elias ganhou batalhas, venceu. Era um homem a qual o Senhor olhava e falava: ei, é um homem fiel, reto, um homem a qual tem um posicionamento. Mas por algum momento ele se deixa levar pelo momento, pela luta, pela dificuldade. E a Bíblia diz que ele foge para o Egito. E no Egito ele senta debaixo de um pé de zimbro. E qual é a palavra dele para Deus? Para mim acabou. Chega. Eu encerro meu ministério aqui. Eu prefiro a morte. E ele pega no sono. A Bíblia diz que quando ele pega no sono, o anjo aparece para ele com água e com pão assado sobre brasa. Cutuca Elias. Elias acorda assustado, come, bebe e de novo pega no sono. Aí a história diz que o anjo aparece a segunda vez para Elias.
Resumindo, para que você possa entender. E aí, Elias, reage. Você já comeu, você já bebeu, você já teve experiências que o Senhor é contigo. Qual que é o medo? E ele falando: eu só quero a morte, eu quero morrer, acabou. Aí o anjo fala: ei, Elias, come e bebe, porque o que eu tenho contigo é longo, homem. Você não está entendendo, eu vou repetir isso para você entender. Talvez você se paralisou no meio de uma luta. Talvez você não consegue mais avançar no meio de algumas palavras que você já ouviu. Talvez você está preso no meio de alguns passados, irmão, que tem te acorrentado, que tem te paralisado, que tem criado uma paralisia dentro da tua vida sentimental, dentro da tua vida espiritual, dentro da tua vida financeira, e você não consegue reagir. Por quê? Porque as palavras que lançaram foi tão pesada, a situação que você viveu foi tão dificultosa, que você não consegue mais se posicionar, você não consegue mais romper o teu medo, a tua luta, a tua dificuldade, e isso para você parece que está criando uma identidade, você está conseguindo enfrentar ela no meio disso, mas você não consegue reagir. Mas o Senhor está dizendo, irmão, mediante ao Espírito de Deus, a palavra foi ordenada, a mão foi estendida, o que falta você viver o milagre é o seu posicionamento. Se coloque de pé. Você precisa reagir, você precisa falar: Senhor, eu sei que as minhas forças é assim, eu sei que com as minhas habilidades eu não consigo, mas eu estou debaixo de uma palavra, irmão, e a palavra é: levanta-te, anda, caminha, porque eu tenho contigo um homem muito maior, o que eu tenho sobre a tua história é muito maior. Porque o momento nunca vai resumir uma história. O momento ele nunca vai resumir uma história. O momento ele nunca resume a história. Elias precisou se levantar. Elias precisou tomar um posicionamento. Por quê? Porque aquilo que o Senhor determina, irmão, independente do momento, nós vamos viver. O Senhor permite eu contar um pouco da minha história para me encerrar. Eu conheci o Senhor com 21 anos de idade. E nesse tempo eu fiquei 9 anos servindo ao Senhor. E por uma traição sentimental no meu casamento eu me desviei. Fiquei 5 anos afastado. E durante esses 5 anos, irmão, a Bíblia diz que quando nós voltamos 7 vezes pior. E eu vivi, irmão, agora eu comecei a viver tudo aquilo que não era para viver. Eu conheci uma festa chamada Festa Rave, e nisso eu me aprofundei disso. E lá eu virei, irmão, um dos maiores traficantes do estado de São Paulo, entre metanfetamina, bala, doce, êxtase, tudo que era droga sintética eu tinha. Mas um dia eu lembro que no meio dessa situação, vivendo uma vida de pecado, o Senhor tinha uma promessa sobre a minha vida. E a promessa sobre a minha vida vai ser pastor. Como eu vou ser pastor, irmão, vivendo tudo aquilo oposto da promessa que o Senhor falou? E assim, irmão, a Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. E eu comecei a me envolver com drogas, e depois eu comecei a me envolver com estelionato. Depois do estelionato eu tinha uma quadrilha que roubava caixa eletrônico e lotéricas em toda a região que você possa imaginar. E assim era a minha vida. E um dia uma amiga minha olhou para mim e falou: Adri, vai lá em casa tomar um café com a sua mãe, porque a nossa família era muito próxima. E eu fui. E quando eu cheguei lá, irmão, veio uma senhora daquela do coque, pastor, veio sapateando quando eu estava saindo e falou: homem, eu disse que seria pastor, vai ser pastor. Eu olhei e falei para minha mãe, falei: mãe, essa mulher aí tá doida. Ela falou assim: era para você estar na chajeta, mas o Senhor tem um plano contigo, você precisa se posicionar para que o Senhor venha fazer. E assim passou alguns tempos, assim passou alguns anos. Eu vou adiantar para que eu venha ganhar tempo. E aproximadamente 2 anos depois que essa mulher foi usada por Deus, eu estava dentro de uma festa rave 3 dias, e eu parei e olhei e falei assim para
para um amigo meu chamado Bruno, falei: Bruno, a partir de hoje eu paro. Ele falou: ixi, Adriano, você está doidão, vai descansar, vai para a barraca, porque festa rave, irmão, é de 3 a 7 dias. Ele falou: vai para a barraca dormir. Eu falei: não, a partir de hoje eu não volto mais para cá. Ele olhou e falou: ixi, o Adriano está doido. E todo mundo se espantou, por quê? Porque eu era o cara que patrocinava, eu era o cara que tinha porta livre, irmão. Eu chegava dentro dos barzinhos do Cambuí, adentro na porta das festas, tinha uma vaga apropriada para mim estacionar o meu carro. Então todo mundo pegava fila, todo mundo ali era revistado. Não, eu entrava por uma porta e falava: Adriano, você está em quantos? Eu estou em 7, eu estou em 8, eu estou em 10. Não, pode liberar tudo, está com o Adriano. E assim era a minha vida. Mas o Senhor disse que eu seria profeta, que eu seria homem de Deus, que eu seria ministro da palavra. Ei, irmão, e diante disso eu cheguei em casa no domingo, falei para minha mãe: a partir de hoje eu volto para a igreja. Ela falou assim: repete de novo. A partir de hoje eu volto para a igreja. E faz 9 anos, irmão, que eu estou aqui pregando, bendizendo a palavra. Pastor, foi fácil? Não, mas o meu posicionamento fez de fato eu viver o milagre da parte do Senhor. Ei, de fato, irmão, o meu posicionamento fez eu viver aquilo que Ele tinha prometido para mim. Ei, foi fácil? Não, não foi fácil. Tive dificuldade, tive luta. Ei, teve momento que eu sentei debaixo de um pé de zimbro e falei: eu não quero mais esse negócio de ser crente, não é para mim, irmão. Mas quando eu imaginei que era meu fim, o Espírito de Deus me impulsionava, me dando alegria, gozo na alma, e falava: ei, tem pão, tem água, caminha. O que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você, irmão, não é simplesmente sentar nessa cadeira e ficar prostrado chorando, não. O que eu tenho para você, irmão, é vida e vida em abundância. Então receba, irmão, 5º dia desta campanha. Toma posicionamento, chega dentro da tua casa determinando: ei, Satanás, aqui você não bagunça mais. Ei, chega dentro da tua casa, ei, dentro do teu ministério, e fala: ei, eu tomo o meu posicionamento. Ei, chega dentro da tua família e fala, dentro do teu casamento, e falei: a partir de hoje eu tomo um posicionamento. Porque, irmão, o posicionamento vai fazer de fato você viver os milagres e os prodígios da parte do Senhor. É o posicionamento. Então é noite de se levantar, é noite de nós acreditarmos naquele que prometeu, é noite de nós tomarmos posse, irmão. Porque como o coxo entrou dentro do templo, todo mundo olhou e falou: eis, aquele coxo. E ele olhou e falou: ei, tem coisas que nós não precisamos falar. Quando todo mundo quis argumentar o que de fato tinha acontecido com o coxo, a Bíblia nos revela que o coxo pega Pedro e João e abraça, aproxima. Sabe o que é isso? Ele estava entendendo que a palavra foi liberada, mas a mão amiga foi da igreja. Eu vou repetir isso para você entender. Ei, a palavra ela vem do céu, o milagre ela vem do céu, mas para você viver o milagre, para você viver a providência, irmão, você vai depender da igreja. Ei, não despreza o ministério que você está. Ei, não menospreza, irmão, a pessoa que está do teu lado, te impulsionando, te ajudando, falando: ei, você vai conseguir. Ei, avança, vamos orar, vamos tomar posicionamento. Ei, vamos buscar a face do Senhor. Porque, irmão, quando o milagre chegar, você vai poder abraçar. Porque a Bíblia nos revela que o coxo abraçou enquanto todo mundo estava tentando entender, irmão. Ele abraçou e falou: ei, não é sobre isso não, irmão, é sobre esse homem. Porque a palavra foi liberada, mas foi ele que me deu a mão e me fez viver o milagre. E o Senhor está dizendo, irmão, se aproxima de pessoas que deu as mãos para você no momento da tua dificuldade. Porque no meio da tua dificuldade, irmão, nós precisamos de homens e mulheres que nos impulsionam, que tem palavra de vida para nos ajudar. Pastor, e as demais pessoas? Deixa para lá, irmão, porque aquele que não te ajuda no teu processo não tem oportunidade de viver o teu milagre. Aquele que não te impulsiona quando você precisa de um impulsionamento, ele não tem, irmão, autoridade nenhuma para viver o teu milagre. Ele não tem.
aquele que não te ajudou no meio da tua dificuldade, não estendeu a mão. Não estou falando de recurso, eu estou falando de ajuda espiritualmente. Ele não é, irmão, digno de viver o milagre que o Senhor te proporcionou. E muitos vão tentar entender como, o porquê. Você vai falar assim: ei, eu ouvi uma palavra, e no meio da igreja teve pessoas que estenderam a mão para mim, quando todos acharam que seria a minha morte, quando todos acharam que seria o meu fim, quando todos acharam que não ia mais existir, que não tinha mais possibilidade de vida, o Senhor usou alguém para estender a mão, para me impulsionar, e hoje eu estou vivendo o milagre da parte do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Adora o Senhor, Jefferson, com louvor. Está dormindo? Ajuda eu, varão. Ei, irmão, é o 5º dia desta campanha. E o tema é: levanta-te. Pastor, faz 5 dias que eu estou nessa campanha e não tenho nada vivido. A pergunta para você é: qual é o seu posicionamento? Você tem de fato se levantado e tomado posse daquilo que o céu falou que você seria? Ou você tem se vitimizado no meio desse processo? Ou no meio da tua luta? Eu quero subir. Ei, irmão, não tem como você viver milagre o mais alto se você de fato não deixar o Espírito de Deus te conduzir. Só pra te E você precisa entender que o milagre foi liberado, mas você precisa de alguém para te ajudar. E essa igreja, eu creio que tem mão amiga para te ajudar. Eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus para te impulsionar no meio da tua dificuldade. Ei, irmão, eu te convido nesta noite você saltar de alegria. Você saltar com um posicionamento e viver os milagres